Hello there, eu sou a Teacher Carol Coelho e eu ajudo adultos a se comunicarem em inglês com confiança, utilizando o Inglês Geek. E você deve estar se pensando como é que eu cheguei até aqui. Então, hoje eu quero compartilhar um pouquinho todo esse caminho, de onde eu fui começando a entender e como eu consegui hoje aprender a falar com confiança sobre mim e, principalmente, como passar essa confiança para outras pessoas. Então, começando lá atrás. A Carol desde sempre foi nerd. Gostava de escola, ler, estudar do jeito dela, assistir filmes, jogar jogos, mas nada de esportes, e adquirir conhecimento. E sempre eu trouxe esse hiperfoco. Eu curtia um negócio, eu esgotava todo o assunto daquele tópico, né, durante muito tempo de estudo. Só que eu sempre fui introvertida. Eu não tinha voz, eu não compartilhava o que eu queria, sentia, o que eu sabia. Muito provavelmente por toda essa confiança em mim mesma. Então, tirando o curso de inglês que eu torrei o saco da minha mãe para fazer, eu era totalmente sem noção do que eu queria, do que eu gostava, do que me motivava ou de onde eu me encaixava. E eu fui deixando a vida me levar, me escondendo cada dia mais. Nessa época, o Harry Potter que começou a me mostrar esse mundo geek, mas eu ainda era a estranha. Mas vamos deixar isso quieto. E uma outra coisa que eu quero deixar bem claro é que essa Carol tomou conta da minha vida por muito tempo mesmo. De vez em quando, ainda tem umas ocasiões que ela ainda mostra as garras. Bom, quando eu fiz o vestibular para Geologia no UFRJ e Meio Ambiente na Cefet, eu percebi que eu estava perdida, me sentindo miserável, porque eu não tinha ideia do que eu queria para a minha vida. Foi então que uma amiga conversando comigo trouxe a ideia de fazer o Teacher's Course, só para continuar praticando inglês, e isso abriu a minha mente. Eu comecei a fazer as aulas e eu amei com muita força o que eu estava aprendendo. E pela primeira vez na vida, eu lutei pelo que eu tinha certeza que eu queria. E a briga foi feia para cursar letras. Ah, beleza. Achei a profissão que eu queria, fiz a faculdade que eu queria, partiu felicidade e riqueza. Só que não. As primeiras experiências que nós temos marcam demais a nossa percepção da realidade, certo? Pois é. Meu primeiro emprego como professora de inglês foi o UOL. Era um curso de inglês e eu super me identifiquei com a metodologia, eu amava as aulas, o que eu fazia, e eu realmente sentia que eu ia conquistar o mundo. Comecei a ser mais extrovertida, experimentar falar mais sobre mim, me abrir um pouco mais. Só que eu não fui reconhecida. Me mostraram que eu era dispensável e sem importância. E para quem já não acreditava em si mesma, eu absorvi aquilo como sendo uma verdade absoluta. E continuei deixando a vida me levar. Por quê? Prego que se destaca não leva martelada, né? Então ficar escondida era mais fácil. Me deixa aqui quietinha. Então eu fiquei escondida no meu relacionamento, como professora do município, já que lá todos os professores são iguais, né? Em termos de trabalho em si mesmo, né? De metas. E na vida. O que começou a mudar isso foi a minha gravidez. Quando eu pensei que eu queria que o meu filho fosse feliz, mas ele não teria o meu exemplo para seguir, eu mudei. Mas eu ainda não tinha noção do meu caminho. Eu achei que eu estava na profissão errada. Eu comecei a repensar isso, fiz diversos cursos em outras áreas, mas eu ainda estava meio parada nessa zona que não era de conforto. Então, eu fiquei sabendo a respeito do PDPI, o Programa de Desenvolvimento para Professores de Inglês. Opa! Era fazer o TOEFL ITP, tirar a nota para ser selecionada e 6 semanas estudando em uma universidade dos Estados Unidos. Fui lá e tentei. Claro que duvidando de mim. E passei. Quase matei meu irmão de susto com um grito, mas meu nome estava lá. E essa foi uma das melhores experiências da minha vida. Eu experimentei a cultura que eu estudava desde os 10 anos de idade. Conheci pessoas maravilhosas, lugares lindos, dormi no campus e estudei em uma universidade de verdade. De acordo com o que eu pensava, claro, né, daquele sonho de assistir filmes, né, dos Estados Unidos e tudo mais. Então, era a realização de um sonho de verdade. Os conhecimentos que eu adquiri
nesse intercâmbio, eles iluminaram os cantinhos esquecidos lá do meu cérebro. E eles acenderam uma chama que eu não lembrava que existia. E isso se confirmou assim que eu cheguei de volta. Enquanto alguns alunos falaram que eu podia ter continuado lá, que eu não fazia nenhuma falta, outros me mostraram que eu fazia diferença na vida deles. E foi aí que eu decidi parar de me esconder e fazer a diferença no mundo. Então, eu comecei a buscar o que eu fazia de diferente para ajudar esses alunos e como eu poderia potencializar isso. Eu percebi que quanto mais eu era eu mesma, melhor eu me saía. Quanto mais eu compartilhava, melhor eu me sentia e mais eu ajudava as pessoas. Então, ok, eu sou nerd, geek, cosplayer, professora de inglês, especialista em neurociência e linguística aplicada, gosto de tatuagens, moto e rock. Vamos pegar isso tudo, essa forma única que eu tenho e que eu percebo que outras pessoas podem se identificar. E durante essa busca de ser mais autêntica, cada vez mais autêntica, comigo e com os outros, eu ainda acrescentei o otaku nas qualidades e recebi o diagnóstico de TDAH. Ahá! Agora eu entendi, né? Por que eu me sentia diferente, deslocada. E como eu fui criando estratégias ao longo da minha vida para me adaptar, sem saber que eu tinha TDAH. E estudando cada vez mais, depois desse diagnóstico, eu cheguei à conclusão que essas estratégias que eu desenvolvi para mim modificaram a maneira que eu estudava e principalmente a minha forma, a maneira que eu dava aulas. E eu resolvi juntar tudo isso numa coisa só, a professora de inglês geek. Então, onde os geeks, nerds, otakus, cosplayers, games, book lovers, entre outros, são muito bem-vindos e apreciados por serem únicos. Então, aprender inglês deve ser uma coisa divertida. E é muito mais significativo quando você aprende de um jeito que você curte. E eu acredito de verdade que cada pessoa tem um jeito único de aprender o que quiser, sem se encaixar em padrões de ensino convencionais. O que elas precisam é aprender a aprender. Porque quando você era criança, você acompanhou o que outras pessoas falavam que era o jeito certo de aprender. Mas agora que você é adulto, você entende melhor o seu próprio mundo, você precisa reaprender como você aprende de uma maneira mais significativa e duradoura. E hoje eu sou mentora de Inglês Geek para ajudar adultos a ativarem o superpoder de se comunicar com confiança em inglês através da magia da neurociência. E aí, curtiu esse conteúdo? Quer saber mais como eu posso fazer para te ajudar nesse caminho e se desenvolver melhor? Me segue, curte, comenta, compartilha, me ajuda a espalhar essa mensagem para o mundo. May the geek be welcome.